Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gustavo Strobel. Eu vou falar hoje sobre como o teu segundo passaporte pode se tornar na sua prisão. Sim, ninguém fala disso porque é uma parte negativa de se ter uma segunda nacionalidade que ninguém pensa. Vou dar um exemplo bem prático. Tá? Roger Ver, bilionário das criptomoedas. Recentemente, alguns dias atrás, ele foi preso na Espanha e vai ser deportado para os Estados Unidos por ter deixado de pagar 50 milhões de dólares em impostos 10 anos depois dele ter pedido a renúncia da cidadania dele. Perceba bem, em 2014 ele pediu a renúncia. Ele deixou de ser americano para ele poder pagar de deixar impostos ao governo americano. Nos Estados Unidos, essas duas coisas andam juntas. No Brasil, por exemplo, pode ser separado. A residência fiscal é separada da cidadania, mas nos Estados Unidos as duas coisas estão juntas. E o que aconteceu? Ele se preparou para deixar a nacionalidade americana para trás, fez tudo certinho, com exceção de reportar 130 mil bitcoins para o Tesouro Americano. Ele saiu em 2014 e é claro que de alguma maneira eles ficaram de olho nele, né? Talvez pelas críticas que ele fazia ao governo americano. E o governo americano, na parte da imposto de renda, rastreou os endereços de criptomoedas dele. E depois de anos, 10 anos, pediu a prisão dele por bitcoins não declarados à época da renúncia. Qual que é o aviso aqui? Qual que é o alerta aqui? Você tem que escolher muito bem as condições da cidadania que você escolhe ter do teu segundo passaporte. E é por esse motivo que o Uruguai, por exemplo, é um excelente segundo passaporte. O Uruguai tem uma política de isenção de impostos muito favorável ao novo cidadão. As pessoas não percebem que quando você pega um segundo passaporte, sim, você fica dono daquele país. Dono em que sentido? Dono porque você pode usufruir daquele país. Mas as pessoas não percebem que o país também pode usufruir da sua pessoa individual. Você se torna uma alma daquele templo. Você se torna posse. Você é um objeto cujo esse novo estado te possui, basicamente. Claro que são casos extremos, mas quais são os casos extremos? Um deles é, por exemplo, guerra. Se a União Europeia entrar em guerra, eles podem emitir um mandado que todas as pessoas no mundo, todos os cidadãos espanhóis ou italianos, tenham que se apresentar para lutar na guerra. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar no Brasil, por exemplo, se você tiver esse segundo passaporte? Provavelmente você não vai querer lutar na guerra, né? Mas isso pode virar uma contravenção mais tarde. Esse é um caso extremo. Um caso menos extremo é a questão fiscal. Dependendo de como funciona essa cidadania, você pode ter que pagar impostos. E os Estados Unidos, junto com a África do Sul, são os dois únicos países que cobram impostos, não importa se estiver morando, de todo mundo, não importa, você tem que pagar imposto todo ano. É claro que tem algumas bandas, né, de mais imposto, menos imposto, se você mora nos Estados Unidos ou não, mas ainda assim você tem que preencher o teu IRS todo ano. No caso da Europa, se você não residir lá, você não tem a residência fiscal lá, porque você não mora mais que 183 dias por ano naquele país. Mas dependendo de como você declarar teu imposto de renda lá, eles podem querer te cobrar de coisas de outros países também, principalmente se os países não tiverem um acordo de não tributação. Então, o segundo passaporte tem que ser planejado. Você tem que pensar nisso antes de pedir teu segundo passaporte. Mais uma vez, o Uruguai tem um passaporte excelente para ambas as questões. Que o Uruguai está muito distante do teatro econômico do mundo, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas por estar tão distante lá da Europa, dos Estados Unidos, Ásia, o Uruguai vai ser um dos últimos lugares a entrar em guerra. Será que vai entrar em guerra? É muito pequeno, mas muito pequeno para isso, né? E segundo, é a isenção fiscal que ele dá para estrangeiros, né? Não só aquela inicial de 11 anos, mas também depois daqueles 11 anos, existem maneiras de você declarar o teu imposto de renda no Uruguai, na tua residência fiscal, onde você paga quase 0%, mesmo assim, depois de 11 anos, né? Então é isso, gente. Se quiserem conversar com a gente, tem os contatos aqui embaixo. O meu Twitter é strobel_Gustavo. Me procura lá, faça tua pergunta lá de imigração ou de residência fiscal que eu respondo no Twitter gratuitamente. Valeu!